E aí, turma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. A gente vai continuar o assunto de ciências a respeito do capítulo da organização do organismo, né, dos seres vivos, do corpo humano. E aí, a gente comentou, né, estava analisando a estrutura das duas células reprodutoras, a estrutura do espermatozoide, a estrutura do óvulo. A gente vinha de uma análise a respeito das diferenças entre uma célula animal e uma célula vegetal, diferença nas quais a gente tem basicamente a presença de uma parede celular dos cloroplastos de um vacúolo de suco celular numa célula vegetal, coisas que não apresentam numa célula animal. Assim como a gente percebe que muitas outras estruturas têm semelhança porque é um padrão básico de uma célula que tem o núcleo de uma célula mais bem elaborada, mais bem montada, uma célula que na escala de evolução, né, vocês vão analisar isso futuramente, é mais recente. Então, a gente tem alguns grupos de células, por exemplo, o mesmo organismo, se ele for pluricelular, lembra que é o pluricelular, né? Organismos pluricelulares são aqueles que apresentam várias células, são formados por centenas, milhares, milhões de células. No nosso caso, trilhões de células. Só que essas células, quando elas são formadas, elas não são necessariamente iguais assim que o organismo tem sua formação completada. Existem células com tipos diferentes, estrutura diferente, formato diferente e funções consequentemente diferentes. Só que quando acontece a formação do organismo, na fusão dos seus gametas, as células que iniciam, elas são basicamente iguais. Ou seja, a sua estrutura externa, o seu formato, tudo muito parecido. A partir de determinado momento, durante o desenvolvimento do feto, do embrião, né, que a gente chama de embrião e feto, aí vão ocorrendo algumas modificações nas células, e essas modificações é que vão definir diferenças e tipos de células que compõem o corpo humano. Cada grupo de célula que tem uma diferença física, seja uma diferença visual na sua estrutura, elas também vão apresentar funções que são diferentes. Esse conjunto de células que apresentam funções comuns, mas diferentes de outras, a gente vai dizer que são os tecidos. Então, seria o segundo nível do organismo. O primeiro seria a célula, que é o que define a nossa capacidade de multiplicação, de metabolismo, que é as reações químicas que o corpo faz. E também a gente vai analisar toda a sequência de níveis de organização, iniciando a célula, passando para tecido, e a gente vai para órgãos e sistemas, né? Que é nesse grupo de sistemas que seria um assunto que normalmente a gente colocava como conteúdo do 8º ano, e foi desmembrado, fizeram essa bagunça na grade, né, na grade curricular, e misturou muito e fragmentou o assunto nas 4 séries, no 6º, no 7º, no 8º e no 9º. Então, você começa a ver o sistema do corpo humano agora, depois vem um pouco no 7º ano, depois vem um pouco no 8º ano e vem o final no 8º, que eu acho totalmente incoerente com uma decisão unilateral, ou seja, definido lá de cima, e a gente vai ter que fazer aqui, porque os livros didáticos eles foram montados de acordo com esse parâmetro nacional, e o aluno precisa do livro. Então, a gente faz uma sequência de acordo com, basicamente, com o que o livro normalmente traz, que é derivado de uma sequência de orientação do governo. Então, a gente parou numa figura, eu vou novamente mostrar essa figura para vocês lembrarem de onde foi que a gente parou. Então, a gente parou exatamente aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, a respeito das duas células reprodutoras. Tá? A gente viu alguns tipos de células, e eu parei exatamente nessa imagem, e a partir dessa imagem que a gente vai reiniciar e dar sequência a esse conteúdo. Então, a gente está vendo aqui essa imagem do lado direito da tela. Então, a gente tem essa imagem aqui que representa o espermatozoide com a cabeça, tá? A nomenclatura está em espanhol aqui, não achem que é uma escrita errada. Que é a imagem que eu encontrei melhor para visualizar, ela tem essa nomenclatura, eu não perdi tempo para modificar e traduzir. Então,
tem uma mistura de palavras portuguesas e espanholas. Então, aqui a cabeça, a gente chama de acrossomo, núcleo, tá? O DNA está aqui, ó. Lembre que o DNA que está aqui é só metade do que tem numa pessoa, ou seja, numa célula de uma pessoa adulta. Então, no nosso caso, a gente tem 46 DNAs em cada célula, tá? Na grande maioria das células. A gente tem 46. Mas o gameta, ele não pode ser 46. Tá? Ele só pode ser metade porque, como você já deve ter ouvido falar, o pai e a mãe só oferecem 50% da sua característica genética, não que vai ser 50% do pai e 50% da mãe. Tá? Tem outros fatores aí que vocês vão estudar lá no terceiro ano, no ensino médio, que definem a dominância de características, tá? Mas isso não vem ao caso. A gente tem aqui o núcleo, que ele só tem metade do DNA, ele só tem 50% do DNA da pessoa, da célula da pessoa, mas que é ele que vai ser fundamental para juntar com os outros 50% que está nessa outra célula daqui, que é o óvulo. Lembrando que o óvulo a mulher libera, fica paradinho lá no sistema reprodutor feminino, na tuba uterina, que antigamente era chamada de trompa. Então, a tuba uterina, o espermatozoide é lançado no sistema reprodutor feminino, junto com o sêmen e todos os componentes desse líquido. Aí ele vai se movimentando, sendo dirigido, porque ele é atraído quimicamente lá para o ovócito. Ele chega no ovócito e acontece a fusão. Ou seja, o espermatozoide vai tocar no ovócito e vai penetrar, como está sendo mostrado exatamente nesse ponto da figura. Está vendo aqui? Vários espermatozoides chegaram, ultrapassaram todas as camadas protetoras do ovócito, e aí ele toca no óvulo. Tá? Eu falei ovócito, mas pode ser também assim chamado, tá? Ovócito óvulo. Então ele toca aqui no óvulo. Quando ele toca, todos os outros aí estão trabalhando à toa. Nenhum outro vai conseguir chegar, porque esse foi o primeiro. Tá? Então o primeiro que chega é o primeiro que entra. Joga o núcleo dele aqui para dentro, ou seja, joga o seu DNA, e aí ele tinha 50% que vem do pai, com 50% que existe da mãe, e aí forma o 100% do DNA do futuro indivíduo. Só que esse futuro indivíduo nada mais é do que, nesse instante, uma célula só. Certo? Esse vai ser o apanhado que a gente vai analisar daqui a respeito dessa figura. Então, você está lá, o casalzinho, sistema reprodutor feminino, tá? O sistema reprodutor masculino, o espermatozoide vai ser lançado no tubo de reprodutor da mulher, tá? No sistema reprodutor da mulher, ele vai encontrar o ovócito aqui, ó, tá? Nessa regiãozinha, não sei se dá para ver a ponta certa do mouse aqui. Nesse ponto vai ocorrer a fusão dos dois gametas, e aí quando esses dois gametas se juntam, assim que se junta, não vai ser mais ovócito ou óvulo, tá, gente? Ele vai ser chamado de célula-ovo ou zigoto, que é uma célula só. Tá? É uma única célula que é formada a partir desse encontro dos gametas. Só que, a partir daí, não pode se formar um indivíduo com uma célula só, porque a gente é pluricelular. Então, se a gente é pluricelular, o que é que deve acontecer com essa célula para que forme um ser pluricelular? Ela deve sofrer uma coisa chamada de divisão celular. Então, a célula se divide, tá vendo? Mas se ela se divide uma vez, uma se divide em duas. Bom, mas duas células também não vai formar um corpo. O que é que vai acontecer com essas duas células? Cada uma delas se divide mais uma vez. Então, uma forma duas, cada uma das duas se dividindo, formam 4. Cada uma dessas 4 se dividindo, formam 8. E aí você vai tendo sempre uma progressão da quantidade de células, formando o que a gente chama de embrião. Então, isso daqui já é um embrião, certo? Já é a estrutura embrionária. Dá para ver, professor, isso aqui observando? Não dá para ver. Esse estágio, a gente não tem uma facilidade grande para observar a olho nu, certo? Tem que ter câmeras especiais para poder aumentar direitinho e você visualizar como se fosse um pequeno ponto. Essa imagem daqui, eu não sei se você já viu uma frutinha chamada amora, ela fica parecida com a amora, tá, gente? Seria uma esfera com um monte de células sendo formadas, e isso daí é o que a gente chama de embrião. Só que do embrião que está aqui, observe, tem alguma diferença entre as células? Você consegue distinguir, por exemplo, aqui uma célula que vai ser uma célula muscular, uma célula que vai ser uma célula da pele, um neurônio? Não dá para saber, tá, gente? A gente viu algumas figuras dessas num dos esquemas anteriores. Então, não dá para saber
de forma nenhuma, certo? Não dá para saber de forma nenhuma o que cada uma delas representa. Nesse estágio, a gente não tem condições ainda de definir, porque elas ainda não são diferentes. Elas não sofreram diferenciação, certo? A gente só pode considerar diferenciação quando você notar diferenças físicas e tipos de células diferentes. Por enquanto, não. Por enquanto, é um grupo só. Bom, mas lembrando que quando você tem a junção do espermatozoide, que tem 50% do DNA, com o óvulo, que tem 50% do DNA, a combinação genética que está aqui é uma só. Tá? Só existe essa célula no mundo desse tipo, com essa composição de DNA. Tá? Por isso que quando a gente vai identificar uma pessoa, faz o exame de DNA, porque ele é extremamente específico. Não tem condições, quer dizer, tem até possibilidade, mas é tão improvável que a gente considera quase que impossível. Então, assim, no momento que ele junta, é uma célula que contém um DNA. Aí esse DNA, gente, ele sofre uma coisa chamada de duplicação, porque duplicar, você fazer uma cópia. Então, se você faz uma cópia, quando a célula se dividir, as duas células são geneticamente iguais, elas são idênticas. E aí, quando essas duas se dividem, formam mais duas células geneticamente iguais. Quando essas 4 se dividem, formam mais 8 células geneticamente iguais. Então, a cada vez que ocorre a divisão celular, todas as células nesse estágio, além de ser fisicamente iguais, que não dá para diferenciar, elas são geneticamente iguais. Mas a partir de determinado ponto, nem todos os genes, tá? O que é esse gene? O que determina a característica de uma pessoa, nem todos os genes são formados e são ativados de forma igualitária. Ou seja, não é igual em qualquer célula. Algumas células têm alguns genes que vão se desenvolver e vão ativar características da célula, em que outros não têm essa atividade. E aí, à medida em que os genes vão sendo ativados de forma diferente, a célula vai se tornando também uma diferente da outra, certo? Vai havendo uma distinção, uma separação em termos de estrutura e, consequentemente, da função que cada uma dessas células desempenha. A partir daí, então, é que começam a ser formados grupos de células que têm a mesma estrutura e, consequentemente, a mesma função. Ou seja, somente a partir daí é que vão ser considerados os tecidos. Tá? Então, aí, só que nesse processo de desenvolvimento, que a gente chama de desenvolvimento do embrião, que numa turma de 8º ano eu tenho até possibilidade de passar, numa turma de 3º ano fica legal passar, mas para vocês não interessa, certo? Por enquanto não interessa para vocês essa seta maior aqui, ó, representa um grande processo de modificações que vão acontecendo até que atinja o estágio desse molequinho. Claro, ele vem sem a fralda, tá? A fralda você tem que comprar. Então, nesse caso, você não tem possibilidade, não tem necessidade de saber o que acontece, tá? Todos os passos, direitinho, bonitinho, até chegar nesse molequinho aqui. Então, o que interessa para a gente? 50% do espermatozoide, que é a célula masculina, 50% do óvulo, que é a célula feminina, juntou o DNA, só o DNA do espermatozoide vai lá para dentro, então fica uma célula só, vocês viram, né? Isso aqui é o óvulo, aqui é o espermatozoide. Jogou o DNA dentro, acabou, ele já não existe mais. Então vai ficar uma célula só, e essa célula vai ter 100% do DNA, que o indivíduo tem que ter. Que só tem ele igual no mundo, não existe outra célula com esse DNA. A partir do momento que ele começa a sofrer as divisões celulares, a célula vai duplicando não só a célula, mas também duplicando o DNA. Consequentemente, vão formar células com a mesma constituição genética. Então, quando formam esses grupos de células aqui, que a gente está vendo tudo de um jeito só, e o DNA também é o mesmo. Só que nem sempre vai ser assim. Começa a acontecer uma diferenciação nas células, por causa de quê mesmo? Por causa dos genes que são ativados de forma diferente. Aí esses genes vão sendo ativados de forma diferente, formando 2 grupos de células que formam outro, até que constituem grupos de células com o mesmo tipo e a mesma função. Esses grupos de células que contêm o mesmo grupo e a mesma função, isso daí a gente vai chamar de tecidos. Certo? Então, os tecidos é que vão constituir os órgãos e os órgãos é que vão constituir o sistema.
Então, a gente está analisando a formação do organismo para entender as partes, e é interessante que a gente lembre disso. Agora, quais seriam os grupos de tecidos que seriam formados? Será que tem nome específico? Tem, gente. Vocês vão ter que lembrar de alguns exemplos de tecidos, tá? Para que, numa discussão, qualquer informação que vocês escutem a respeito de saúde, a respeito de, por exemplo, formação de tecido cancerígeno, então eu preciso saber o que significa isso, vocês precisam ter essa noção para entender o que, é que a pessoa está falando e a gente se comunicar de uma forma bem melhor. Então, tecidos são grupos de células diferenciadas. Lembra por que ela ficou diferenciada? Porque os genes foram ativados de forma diferente em relação a outras células. E desempenham a mesma função ou função similar. A gente vai entender isso daí depois, porque vamos falar dos grupos de tecidos. Então, por exemplo, aqui você tem um grupo de células tipicamente iguais, tá? Mesmo tipo aqui, ó. Núcleo, tá? Algumas maiores, outras menores. Mas a partir de determinado ponto, vão sofrendo ativações de genes que vão fazer com que, por exemplo, ela fique assim, ó. Isso daqui constituiria uma célula nervosa, um dos tipos de célula nervosa. Ou ela ficaria mais longa, com mais fibras, como essa daqui, que formaria um tecido cardíaco, tá? Muscular cardíaco. Ou ela ficaria mais longa, com vários núcleos, com a resistência e capacidade de contração grande, semelhante a essa, mas com capacidade de contração voluntária, que seriam os músculos. Está vendo aqui esse vermelhinho? Ele representa o bíceps, tá? Esse músculo daqui, né? Representa esse bíceps. Aqui de baixo representa o tríceps. Então, você tem aqui dois exemplos de músculos que são formados por tecido muscular em sua maioria. Ou ele poderia estar revestindo alguma cavidade corporal, como, por exemplo, o intestino delgado, tá? Ele tem as células com umas elevações, ondulações aqui em cima, que aumenta a capacidade de absorção. Ou ele pode ter células mais consistentes, com formação de um tecido glandular, como aqui a estrutura do fígado. Então, aqui a gente tem tecidos que a gente chama de tecido nervoso. Isso daqui a gente vai chamar de tecido muscular. Aqui a gente vai chamar de tecidos epiteliais, certo? Tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Então, cada grupo de célula, ela vai tendo uma função diferente de acordo com a estrutura que ela apresenta. E por que ela apresenta essa estrutura? Porque ela contém uma ativação de genes que não existe na outra. Então, por isso que uma célula nervosa, apesar de ter o mesmo DNA, ela não tem função de contrair um tecido, porque ela mudou a sua estrutura em virtude da sua composição ativa de genes que fazem ela funcionar, certo? Então, são alguns exemplos ou para que a gente entenda o processo, como é que isso aconteceu, a partir de um zigoto, que era uma célula só, sofreu múltiplas divisões celulares, 1, 2, 3, 4, uma sequência grande de divisões, formando um grupo de células maior. Esse grupo de células maior começam a ter atividades diferenciais dos seus genes, formando estruturas celulares diferentes, e cada vez que essa estrutura é diferenciada, consequentemente, sua função também vai ser diferenciada. Uma para controlar as informações que passam pelo corpo, que seriam as informações nervosas, outra para bombear sangue, outra para contrair, movimentar o esqueleto, outra para fazer o alimento passar e ser absorvido no intestino, e outra com a função quase que de uma indústria, que seria o fígado, e aí só quando a gente for estudar o próprio tecido, a própria função do sistema digestório, que a gente verifica o que é que esse fígado faz. Uma das funções que ele faz, por exemplo, seria a transformação do álcool, que a pessoa fica ingerindo por aí, tomando cachaça, ele converte o álcool na substância menos problemática, que é gordura, para desintoxicar, porque o álcool é uma substância que intoxica o corpo de alguma forma. Então, a gente tem aqui alguns grupos de tecidos, certo? Como eu disse para vocês. Existem 4 grupos gerais de tecido. O primeiro deles, o tecido epitelial. O segundo deles é um tecido conjuntivo gigante, tá, gente? Basicamente, ele está espalhado em todo o corpo, porque ele permite formar um conjunto. Então, para formar um conjunto, ele tem que juntar. Pega um aqui, pega outro aqui, gruda. Tá? Ele faz a união entre os tecidos, faz a ligação entre 2 tecidos diferentes. Por exemplo, você tem o tecido ósseo, aqui do meu dedo, certo? Aí eu quero fazer esse meu dedo movimentar e ele vir para baixo. Só que quando eu faço isso,
Coloca aqui na câmera para ver. Eu não sei se dá para perceber o que acontece com o músculo. Ele contrai, certo? Então, aqui é o músculo e aqui é a extremidade que eu quero movimentar. Só que eu, quando faço isso, eu percebo também esticar algumas coisas aqui, ó, bem fininha, mas tá, bem endurecida. Isso daqui é um tendão, aqui é um músculo, certo, gente? Tendão, ver se fica legal aqui. Tendão, tá vendo? Tendão, músculo. Então, essa estrutura de tendão, ela na verdade está ligando um músculo a um osso. Se ela está ligando um músculo ao outro, ela está unindo e formando um conjunto. Então, isso daqui seria um tecido conjuntivo, porque ele permite a ligação entre dois tecidos ou dois órgãos distintos. Então, é um exemplo disso. A gente tem outros tecidos que a gente vai avaliar, são subtipos, mas esse daí é um exemplo típico que dá para entender bem o que é essa função de formar um conjunto. Tecido epitelial a gente vai ver, o de revestimento. Revestimento, o que ele faz? Reveste, né? Ele está cobrindo sempre, ou externamente ou internamente. Por exemplo, a gente tem a pele, certo? Nossa pelezinha aqui. Então, nossa pele, ela é formada por dois tecidos, um que permite que a camada mais externa fique ligada, por exemplo, ao tecido muscular, e uma que está ligando ao tecido muscular. Essa que está ligando ao tecido conjuntivo, tá? A gente chama de derme. E essa que fica aqui de fora, revestindo, que eu faço assim, retirando camadas. Isso daqui é um tecido epitelial de revestimento. Está revestindo o corpo inteiro. Tá? Então, uma parte reveste o corpo, uma parte reveste a cavidade de órgãos. Tá? Essa película que cobre a boca, que você come um alimento mais áspero e ele acaba rasgando e sangrando. Então, essa camada protetora, ela é um tecido epitelial. Quando a gente vai fazer, o pessoal vai tratar a carne, tratar o próprio que gosta de fígado, né? Eu não gosto, mas quem gosta de fígado, faz o seguinte, pega lá o fígado, tem uma película, o cara pega assim, puxa, certo? Cobrindo, às vezes a carne, o pessoal tira uma camadinha bem fininha, grudenta, parece um elástico, tá? Você puxa, é difícil de arrancar. Então, aquilo dali está cobrindo o músculo, aquilo dali está cobrindo o fígado, também um tecido epitelial de revestimento. Aí todas as glândulas, ou seja, o fígado, alguma coisa que a gente chama de pâncreas, eu acho que você já ouviu falar desse nome, tireoide, certo? As salivares. Então, todas essas, todos esses grupos, esses exemplos que eu estou citando para você, então, esses exemplos são exemplos de órgãos, tecidos que revestem uma estrutura, externamente um órgão, certo? Então, a gente chama, ou internamente uma cavidade. Então, quando a gente vê o fígado, reveste externamente. Na boca, a gente chama de mucosa, reveste internamente. É um tecido epitelial. Tecidos musculares seria um terceiro grupo geral de tecido conjuntivo. E esse grupo de tecido é que vai fazer a função de movimentação, certo? O muscular é para contrair. Todo movimento é sempre uma contração. Então, se eu fiz esse movimento para cá, é que esse músculo contraiu. Se eu fiz o movimento para cá, ó, não sei se dá para perceber, ó, certo? Ó, o que acontece com o braço. Isso daqui movimenta. Então, eu estiquei os dedos, porque, na verdade, esse músculo aqui, assim para escape todo, tá? Tendão esticando, tá vendo? Ó? Dedo esticando, contrair esse lado. Então, essa musculatura foi contraída. Tá? Esticou. Fiz um movimento para cá, essa de cá é que contrai. Se eu tentar contrair os dois, aí não vai nem para um lado nem para o outro. Então, contraiu, movimentou. Contraiu, movimentou. Todo o tecido muscular, ele só provoca um movimento a partir do momento que ele sofre uma contração. Por exemplo, veio para cá porque esse músculo empurrou. Não tem possibilidade. O músculo só encurta. Certo? Ele só junta. E quando ele junta, é como se eu pegasse aqui, ó. Puxei. Peguei, puxei. Peguei, puxei. Então, é o músculo contraindo. Quando ele contrai, ocorre o movimento do esqueleto. Assim também a contração do coração, né? Contração. Contrai, bombeia sangue. Contrai, bombeia sangue. Então, esses tecidos, o esôfago, você engoliu, ele contrai e vai empurrando o alimento numa contração contínua por todo o tubo digestório. E aí vão existir músculos que a gente tem controle dos movimentos, como todo músculo que se prende ao esqueleto, e existem músculos que a gente não controla esse movimento, é automático.
O coração é automático, claro. Já pensou a gente controlar o batimento cardíaco, de repente a gente esquece? O Flamengo fez o gol, ganhou de 1-0 essa semana. Então fez o gol, ganhou de 1-0, estou prestando atenção no gol do Flamengo, esqueci de bater, fazer a contração do meu coração e a gente pode parar de cardíaco, não pode. É um movimento que tem que ser automático. O sistema digestório, por exemplo, todo ele é o que a gente chama de automatismo. E o último grupo de tecido é o tecido nervoso, que vai ter as funções de coordenar, controlar todas as informações. Então, nosso pensamento, nosso raciocínio, nossa memória, certo? A capacidade de transformar a luz que chega no nosso olho, numa imagem, a luz refletida, né? Todo material que a gente vê, aquela luz bate, reflete, e a gente consegue transformar isso numa informação. Então, essas informações que chegam e que saem do corpo, contrair os membros, eu tenho que mandar essa informação, saiu do meu lado direito, veio do meu lado esquerdo e eu contrair. Tá? Recebi um toquezinho aqui, ela chegou aqui e aí eu vou ter as regiões de recepção de informação. Então, tem sempre um controle, tem sempre uma região central, que a gente chama de sistema nervoso central, mas essas informações têm que chegar e têm que sair. Quem é que coordena tudo isso? O sistema nervoso, em interação com o sistema epitelial glandular. Tá? Tem umas glândulas que também interferem em reações do corpo, que estão ligadas às funções do sistema nervoso e do tecido nervoso. E aí, no momento que a gente tem esses grupos de tecidos, aí vocês vão ter que considerar que assim que o corpo é formado, a gente tem que manter esse corpo, tá, bem estabilizado. Então, por isso que as células têm capacidade de sofrerem divisões depois que o indivíduo é formado. Por exemplo, a gente tem a pele. Na pele, a gente tem a epiderme, que a toda hora a gente tira uma grande quantidade de células jogando fora. Cada vez que eu passo a mão aqui, ó, tá, passando a unha, eu estou tirando células. Mas se eu fizer assim o tempo inteiro, eu vou perder tanta célula que eu vou ficar sem. Então, o que acontece com o meu corpo? Multiplica as células para renovar essas células que eu perdi. Então, nosso corpo, além de ter a condição de formar os grupos de tecidos do processo de desenvolvimento embrionário, tem que manter essas células, tem que aumentar o número, porque a gente vai crescendo e vai aumentando. Tá? Vocês que estão na fase de desenvolvimento em altura, então vocês estão aumentando, claro, tem que ter mais células para poder ampliar o seu corpo. A célula tem que ficar um pouco maior, vai depender da célula, e outras tem que aumentar a sua quantidade. Depois que já está formado, tem que manter essa quantidade. Então, para manter essa quantidade, eu vou ter que aumentar e fazer o processo de divisão celular. Então, existem células que têm capacidade de renovação, de divisão. Então, as células do tecido epitelial, células do tecido conjuntivo, todas elas, depois que são formadas, a gente tem possibilidade de renovar. Mas existem algumas que não têm essa possibilidade. Por exemplo, célula muscular, se você perder, ela não se divide mais. Certo? Vai ficar sem essa quantidade de células. Tecido nervoso, se você perder, também ela não tem possibilidade de se dividir depois, para renovar uma parte perdida. Estou falando das principais células do tecido nervoso, que a gente chama de neurônio. Morreu o neurônio, acabou o tecido. Por isso que algumas doenças que são relacionadas com a função do tecido nervoso, né? Como o Parkinson, aquela que a pessoa fica toda tremendo, o Alzheimer, que a pessoa vai esquecendo gradualmente, são doenças degenerativas. A partir do momento que a célula vai se degenerando, ela não tem condições de restabelecer e formar novas células para manter. Você sofre uma lesão na medula espinhal, que é aquela coisa que a coluna vertebral protege. Perde os movimentos das pernas, pronto, beleza. Perdeu ali, se for naturalmente, aquela célula não tem possibilidade de se reconectar, de se reestruturar, de se dividir para poder conectar de novo as informações e chegar a informação e informação do cérebro para outra parte do corpo. Certo? Então, existem células que têm capacidade de se dividir, tem tecidos que têm células com capacidade de se dividir depois de formado, e existem tecidos que não têm essa capacidade. Os dois grupos que têm capacidade de sofrer divisão própria depois de formado são os tecidos epiteliais e conjuntivos, e aqueles que não têm são os tecidos musculares e o tecido nervoso. Bom, a partir daqui, então a gente vai analisar cada grupo de tecido, certo? Os tecidos epiteliais, tecido nervoso, tecido conjuntivo, certo? E os tecidos musculares. Então aqui eu coloquei uma imagem, só para a gente ter uma noção, como é que seriam
a estrutura, tá vendo? Cada pontinho desse aqui, gente, ó, é um núcleo. É um núcleo, então está representando uma célula. Núcleo representando célula. Aqui, tecido ósseo também tem células, tá, gente? Não é só o cálcio, tem que ter atividade. É tanto que você quebra um osso, ele se reestrutura, porque ele conecta, ele faz uma cicatrização óssea. Então, observe que aqui, ó, cada pontinho desse, ó, representando o núcleo e formatos de células diferentes. Músculo liso, estriado, esquelético, estriado cardíaco, e aqui a gente chama de não estriado. Tecido sanguíneo, tecido conjuntivo frouxo, tecido ósseo, são todos exemplos de tecidos conjuntivos. O tecido nervoso, que a gente trabalha com um tipo só, e os tecidos epiteliais, a gente trabalha com alguns. Todos esses aqui são de revestimento, tá? Seria um revestimento de estruturas. Mas também tem os tecidos que formam as glândulas, que são tecidos epiteliais. Dentro desses grupos de tecidos, a gente vai analisar de um por um, certo? A gente vai analisar cada grupo de tecido, tanto o tecido epitelial, alguns tipos, algumas funções, tecidos conjuntivos, alguns tipos, algumas funções, tecidos musculares, seus 3 tipos e suas funções, onde a gente encontra cada um deles, e o tecido nervoso, qual seria a função geral e a sua principal célula. Para daí a gente ver um pouco de órgãos e iniciar os sistemas. Certo? Então, por mais que lá no livro o assunto seja curto, eu particularmente eu não consigo falar de forma mais superficial do que essa que eu estou falando, porque é voltado para alunos, vocês aí que estão assistindo, e para aqueles que futuramente vão assistir, tem que entender que nem tudo que é passado ou que existe de informação pode ser passado assim de uma forma rápida e tudo de uma vez só, certo? Porque senão fica informação demais, vocês têm tantas outras coisas ainda para aprender no futuro. Então, a gente, eu deixo exatamente naquela imagem, a partir da próxima aula, tá? A gente vai ter toda a sequência dos grupos de tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos e aí tecido muscular e o tecido nervoso, para a gente tentar finalizar isso aqui pelo menos em 3 aulas na sequência, certo? Então, gente, valeu, tchau, obrigado pela atenção e até a próxima aula.